Você tem duas escolhas. A voz do meu pai, afiada como vidro quebrado, estalou pelo viva voz. Passe a casa para o nome do seu irmão, ou vamos te arrastar por uma batalha judicial que você não tem a menor chance de ganhar. A ameaça pairava no ar estéril da sala de reuniões da minha advogada. Eu fiquei paralisada. Minha mãe, Sônia, interveio, seu tom igualmente implacável. Ela entende o que deve a esta família, o que deve a ele. Minha mente foi invadida por imagens de mim mesma, carregando placas de gesso, lutando com o encanamento, meu cabelo e roupas cobertos de tinta, enquanto eles zombavam dos meus esforços. Eu não devia absolutamente nada a eles. Ao fundo, eu podia ouvir a respiração fraca e expectante do meu irmão, Leonardo, o queridinho, apenas esperando que eles entregassem o trabalho de toda a minha vida para ele de bandeja. Aquela sensação familiar e sufocante começou a crescer no meu peito. A sensação de ser insignificante, de estar errada simplesmente por existir. Eles estavam se preparando para passar por cima de mim, como sempre fizeram. Mas então, algo mudou, algo que eu nunca esperei. Minha advogada, Isabela Matos, soltou uma risada. Não foi uma risada grande e calorosa, foi um som curto, seco e totalmente perigoso que cortou a intimidação do meu pai. O que é tão engraçado? Meu pai exigiu, sua voz carregada de indignação. Antes de entrarmos no que aconteceu a seguir, me faça um favor e deixe o seu like. Se inscreva no canal e me diga nos comentários de onde você está assistindo. Isabela se inclinou para o viva voz, sua voz baixando para puro gelo. Esta ligação, ela afirmou, está sendo gravada. Aquele telefonema foi o encerramento de um capítulo doloroso, mas a história em si havia começado 5 anos antes. Começou com uma casa. Eu tinha 28 anos, morava em São Paulo, trabalhava como gerente de projetos. Eu era a responsável, a quieta. Eu pagava minhas próprias contas. Minha família, na maior parte do tempo, fingia que eu não existia, a menos que precisassem de um favor ou sentissem vontade de apontar minha última falha. Meu irmão, Leonardo, era o meu oposto polar. Ele era a alma da festa, carismático e um completo desastre. Aos 28 anos, ele já havia sido expulso de 3 faculdades diferentes, batido 2 carros que meu pai comprou para ele e morava em um apartamento no centro, financiado por nossos pais. Ele era a estrela brilhante deles, transbordando de potencial. Eu era apenas a Cláudia, a figurante. Então, um dia vi uma placa de vende-se em uma rua que eu sempre admirei. A casa era um sobrado dos anos 20 e estava em ruínas. As janelas estavam tapadas com tábuas, a varanda da frente estava perigosamente torta e a tinta descascava em longas e feias tiras. Os vizinhos a chamavam de o desastre da esquina. Minha família estava convencida de que eu havia enlouquecido. Você vai mesmo comprar essa coisa? Meu pai, Roberto, perguntou, sem nem tentar esconder seu desprezo durante nosso obrigatório jantar de domingo, a única vez que eles se davam ao trabalho de me convidar. Isso aí é para demolir Cláudia, minha mãe. Sônia, acrescentou, girando o gelo em seu chá. Você está literalmente queimando dinheiro. Por que não compra um apartamento novo e sensato? Como o que ajudamos o Léo a conseguir? Eu gosto dela, eu disse suavemente. Tem uma boa estrutura. Meu pai soltou uma risada curta e áspera. O que você sabe sobre estrutura, Cláudia? Em 1 mês você vai estar no telefone, me implorando para te tirar dessa confusão. Não vou, eu prometi. Léo apenas balançou a cabeça do outro lado da mesa, um sorrisinho presunçoso brincando em seus lábios. Boa sorte com isso, maninha. Parece um poço sem fundo para mim. Eu a comprei mesmo assim. Zerei minha conta poupança. O terror era nauseante, mas por baixo dele havia uma pequena faísca bruxuleante. Era minha. Meu pai estava errado. Eu nunca fiz aquela ligação. Aquele primeiro ano foi um pesadelo.
O telhado tinha goteiras e eu tive que trocá-lo inteiro. Pedi 3 orçamentos diferentes, escolhi o mais acessível e passei meus fins de semana ajudando a equipe a carregar telhas pela escada, aprendendo a arrancar o asfalto velho e ressecado pelo sol. Depois veio o encanamento. Um cano sob a pia da cozinha estourou, inundando todo o cômodo. Lembro-me de sentar no chão encharcado, chorando por 1 hora inteira. Então me levantei, dirigi até a loja de material de construção, comprei um livro sobre encanamento residencial e maratonei vídeos de tutoriais online. Aprendi a cortar e crimpar canos PEX. Minhas mãos eram uma bagunça de cortes e hematomas, mas eu consertei. Eu aprendi sozinha sobre fiação elétrica. O sistema antigo da casa era um verdadeiro risco de incêndio. Passei um inverno inteiro passando novos fios pelas paredes, perfurando vigas velhas e teimosas de madeira de lei. Levei 2 choques. Nada sério, mas o suficiente para instilar um profundo respeito pela energia que eu estava domando. Aprendi a instalar tomadas, interruptores e uma nova caixa de disjuntores. Eu desisti de tudo. Sem férias, sem roupas novas. Parei de sair com amigos. Minha existência inteira girava em torno do meu emprego durante o dia e da minha casa. Perdi feriados. Lembro-me vividamente de um ano novo. Meus pais estavam levando o Léo para um cruzeiro pelo Caribe. Eles me ligaram do terminal. "Você deveria mesmo vir com a gente, Cláudia", disse minha mãe, sua voz escorrendo uma alegria falsa. "Todo esse trabalho que você está fazendo não é bom para você. Você está sozinha naquela casa velha e empoeirada." "Não posso", respondi, minha voz abafada. "Tenho que terminar de lixar as paredes de gesso." Eu estava coberta da cabeça aos pés por um pó branco e fino. "Bem, como quiser." "O Léo está tão animado. Ele vai tentar fazer mergulho", eles disseram animadamente, e então desligaram. Voltei a lixar a parede. Lágrimas silenciosas abrindo caminhos pela poeira em minhas bochechas. Não era porque eu queria ir em um cruzeiro. Era porque eles realmente não me queriam lá. Eles só queriam me lembrar que minhas escolhas estavam erradas. Eles queriam que eu me sentisse mal por não ser ele. Minha casa era o único lugar na minha vida onde eu não estava errada. Era um trabalho exaustivo, sujo e totalmente esgotante, mas era honesto. Quando eu construía uma parede, ela ficava firme. Quando eu consertava um vazamento, o gotejamento parava. A casa nunca mentiu para mim, nunca fingiu que eu era alguém que não era. Por 5 anos eu derramei minha alma naquele trabalho. Eu ressuscitei aquela casa de dentro para fora. Eu lixei e envernizei meticulosamente os assoalhos de madeira originais. Descobri molduras lindas e intrincadas escondidas sob décadas de tinta barata. Azulejei o chão do banheiro sozinha. Construí os armários da cozinha do zero com minhas próprias mãos. E durante todo esse tempo, minha família nunca parou de zombar de mim. Quando se dignavam a visitar, meu pai semicerrava os olhos e dizia: "Aquele canto não parece estar no esquadro." Minha mãe passava o dedo em um parapeito de janela recém-pintado. "Ainda com tanto pó, Cláudia." E o Léo apenas se encostava em um batente de porta e ria. "Não acredito que você ainda está perdendo tempo nesse muquifo. A propósito, acabei de comprar um conversível novo." Então, o bairro começou a se transformar. Aconteceu rapidamente. Famílias jovens se mudaram. Cafeterias artesanais e boutiques da moda começaram a aparecer. Outras casas antigas no quarteirão estavam sendo restauradas, assim como a minha. De repente, minha rua se tornou o endereço mais cobiçado da cidade. Minha casa, o desastre da esquina, era agora um deslumbrante sobrado dos anos 20 restaurado. As pessoas literalmente paravam na calçada para tirar fotos dela. Uma revista de design local até pediu para apresentar minha cozinha. E com a ascensão do bairro, o valor dos imóveis disparou. Minha casa, aquela que eu comprei por quase nada, agora valia uma pequena fortuna. E foi precisamente aí que o tom da minha família mudou.
Não era mais o muquifo da Cláudia, era agora a propriedade da família. Lembro-me do dia em que a mudança se tornou inegável. Era outro jantar de domingo. Eu tinha 33 anos. A casa estava finalmente pronta. Pela primeira vez em anos, eu senti uma sensação de paz. Meu pai pigarreou, um som que sempre precedia uma proclamação. Cláudia. Estivemos discutindo uma coisa. Eu levantei o olhar do meu prato. Sobre o quê? Sobre a sua casa, disse minha mãe, um sorriso largo e artificial esticado em seu rosto. Ficou tão maravilhosa. Estamos tão orgulhosos. Um nó frio se formou na boca do meu estômago. Eles nunca, nem uma vez, sentiram orgulho de mim. Obrigada, consegui dizer. A questão é, meu pai continuou, inclinando-se para a frente conspiratoriamente. O Léo vai ficar noivo. De uma garota maravilhosa, a Sofia, e eles vão precisar de um lugar para morar, um lugar adequado para começar sua família. Eu apenas o encarei, minha mente se recusando a processar para onde isso estava indo, embora eu soubesse. E você, minha mãe acrescentou, você tem todo esse espaço só para uma pessoa. Bem, é um pouco egoísta, Cláudia, quando seu próprio irmão não tem nada. Eu larguei meu garfo. O que vocês estão tentando dizer? Achamos que você deveria dar a casa para o Léo, meu pai disse como uma simples declaração de fato, como se estivesse anunciando o tempo. O choque me deixou sem fôlego. Todo o trabalho, todas as noites sem dormir, todo o sacrifício. Minha casa, meu santuário. Dar a casa para ele? Eu finalmente sussurrei. Claro! Léo se intrometeu, finalmente levantando o olhar do celular. Eu deixo você ficar com um dos quartos de hóspedes. Não sou um monstro. É propriedade da família, Cláudia, disse minha mãe, sua voz endurecendo. Nós te apoiamos durante todo este projeto. Nós te ajudamos tanto. Vocês fizeram o quê? Eu me levantei, minhas mãos tremendo de raiva. Vocês não fizeram nada além de zombar de mim e chamar de muquifo. Não se atreva a usar esse tom com a gente. Meu pai retrucou, seu rosto ficando vermelho. Nós somos seus pais. Você nos deve. Você tem uma responsabilidade com seu irmão. Ele é família. Você está sendo incrivelmente egoísta. A casa é minha, eu disse, minha voz tremendo. Eu a construí. É minha. A resposta é não. Eu saí. Apenas os deixei lá. Eu podia ouvir meu pai gritando atrás de mim. Você vai se arrepender disso, Cláudia. Isso não acabou. Uma semana depois, a ligação veio. Eles tinham o advogado deles na linha. Estavam fazendo suas ameaças. Se você não passar sua casa para seu irmão, nos vemos no tribunal. Mas eles cometeram um erro de cálculo fundamental. Eu não era a mesma garota quieta que comprou uma casa em ruínas 5 anos atrás. Eu era a mulher que a reconstruiu. Eu era a mulher que sabia como parar vazamentos, passar fios e construir paredes. E eu tinha minha própria advogada, Isabela Matos. E quando Isabela riu da ameaça patética do meu pai, eu soube que eles tinham acabado de declarar uma guerra que não estavam preparados para vencer. Eles me levaram um passo longe demais, e eles não tinham a menor ideia do que eu estava prestes a descobrir. Um silêncio pesado caiu sobre a linha telefônica, e nesse vácuo, pela primeira vez em toda a minha vida, senti o equilíbrio de poder na minha família começar a mudar. O viva-voz ficou completamente mudo. O blefe do meu pai tinha sido exposto. Esta conversa está encerrada, anunciou Isabela, sua voz tão nítida quanto uma manhã de inverno. Ela encerrou a chamada. Eu apenas fiquei sentada ali, com as mãos trêmulas. Eles querem tomar minha casa. Eles vão mesmo me processar pela minha própria casa. Isabela girou em sua cadeira para me encarar diretamente. Ela era uma mulher de intelecto afiado e tolerância zero para valentões. Eles estão tentando te intimidar, Cláudia. Estão operando sob a suposição de que você é a mesma pessoa que era há uma década. Eles esperam que você ceda. Eu construí aquela casa, sussurrei, as palavras presas na garganta. Eu coloquei meu sangue e suor naquela casa. Eu sei, disse ela gentilmente,
E é por isso que vamos revidar. Eles querem falar sobre o que você deve a eles? Ótimo! Vamos falar sobre o que eles têm. Me fale sobre as finanças da sua família. Você mencionou que eles pagaram pelas tentativas de faculdade do Léo, seus carros, seu apartamento. De onde veio essa riqueza? Meu pai tem um emprego bem remunerado no mercado financeiro, expliquei. Eles sempre viveram confortavelmente. E eles nunca te ajudaram com a casa? Nem um único centavo? Uma risada curta e amarga escapou dos meus lábios. Não, eles nunca investiram um tostão. Na verdade, eles me disseram que eu estava desperdiçando cada centavo que eu colocava nela. Ok. Isabela bateu a caneta em seu bloco de notas. E quanto a parentes? Avós? Houve alguma herança? Eu me encolhi. Era uma ferida antiga e profunda. Minha avó, a mãe do meu pai, Eleonora. Ela faleceu há cerca de 12 anos. E? Isabela incentivou. E ela deixou uma quantia significativa de dinheiro para o Léo, eu disse, minha voz neutra. Eu havia enterrado essa memória por muito tempo. Ela estabeleceu um fundo de investimento para ele, R$500 mil. E para você? Eu olhei para minhas mãos, firmemente entrelaçadas no meu colo. Ela me deserdou. Foi o que meus pais me disseram. Eles disseram que eu tinha decepcionado a família, que a vovó Eleonora estava muito chateada comigo antes de falecer. Decepcionou de que maneira? Eu não sei, murmurei, sentindo a velha vergonha rastejando de volta. Eu não era o Léo. Eu era quieta, um pouco teimosa. Eu queria me mudar para São Paulo sozinha. Eu não era a filha que eles idealizaram. Meus pais disseram que ela mudou o testamento bem no final. Você chegou a ver esse testamento? Isabela perguntou. Não, eu não fui à leitura. Meus pais me disseram para não ir. Disseram que seria humilhante demais para mim. Disseram que cuidariam de tudo. Então você simplesmente acreditou na palavra deles? Sim, eu disse, me sentindo pequena de novo. Por que eles mentiriam sobre algo assim? Eles pareciam tão tristes por mim. Minha mãe até chorou. Ela disse, eu simplesmente não entendo o que você pode ter feito para deixá-la tão zangada, Cláudia. E eu acreditei nela. Acreditei que eu era o problema. Eu sempre fui o problema. Pensei naqueles R$500 mil. Teria mudado minha vida. Quando comprei minha casa, eu estava no limite. Vivi de macarrão instantâneo por 1 ano. Peguei projetos freelancer até tarde da noite só para poder comprar madeira. Todo aquele tempo, eu acreditei que o Léo simplesmente teve sorte. E acreditei que eu merecia ficar sem nada. Isabela ficou quieta por um longo momento, apenas me observando. Cláudia, ela disse finalmente, o Léo recebeu o dinheiro dele imediatamente? Não, lembrei-me. Ele recebeu quando fez 30 anos. Meus pais disseram que essa era a condição do fundo. Foi há uns 5 anos. 5 anos atrás, Isabela repetiu pensativa, mais ou menos na mesma época em que seus hábitos de consumo realmente aceleraram? Sim, o conversível novo, as grandes viagens. Ele e meus pais foram para a Itália por 1 mês. Isabela anotou algo em seu bloco de notas. E só agora, eles estão vindo atrás da sua casa, agora que ela vale uma fortuna. Sim, tem alguma coisa errada aqui, disse Isabela, seus olhos se estreitando. Eles se sentem no direito, Cláudia, não apenas à sua casa, mas ao seu sucesso. E esse nível de arrogância geralmente deixa um rastro de papel. Saí do escritório dela me sentindo inquieta. Naquela noite, o sono não veio. Eu não parava de pensar na minha avó, Eleonora. Ela sempre tinha sido gentil comigo. Amava seu jardim e tinha mãos fortes, manchadas de terra, muito parecidas com as minhas. Lembro-me dela me dizendo uma vez, você é a única nesta família que sabe como construir algo do zero, Cláudia. Nunca deixe que eles te façam esquecer disso. Por que ela teria me deserdado? Porque você a decepcionou. A voz da minha mãe ecoou na minha cabeça. Tentei afastar o pensamento, mas a pergunta permaneceu. Uma rachadura na fundação de tudo que eu pensava saber.
A memória veio à tona uma semana depois, com uma clareza chocante. Foi como se eu estivesse lá de novo. Era a festa de noivado do Léo, 3 meses antes da briga pela casa. Meus pais haviam reservado uma sala de jantar privativa em um restaurante chique. Sofia, a noiva do Léo, estava lá. Ela parecia gentil, embora um pouco sobrecarregada pela energia barulhenta da minha família. Meu pai estava fazendo um brinde, contando histórias sobre o grande coração e o potencial inexplorado do Léo. Eu estava na ponta da mesa, quieta como sempre. Léo já estava bêbado. Ele sempre ficava bêbado em eventos de família. Ele cambaleou para se levantar e fazer seu próprio discurso. A Sofia, ele arrastou as palavras. E aos meus pais, que sempre me apoiaram. Eles sabiam que eu era o inteligente, o verdadeiro investimento. Minha mãe riu nervosamente. Ah, Léo, por favor, sente-se. Não, é sério, ele insistiu, acenando com sua taça de champanhe. Ele olhou diretamente para mim, um sorriso desleixado e cruel no rosto. Até a Cláudia sabe. Ela torrou a herança dela e eu torrei a minha. Mas a minha parece bem melhor. Sofia parecia perplexa. Do que você está falando? Nossos fundos de investimento. Léo anunciou para a sala. Da vovó. Eu usei o meu para, sabe, me divertir. E a Cláudia? Ela gastou toda a parte dela naquele muquifo de casa. Né, pai? A mesa ficou em silêncio. Meu coração parou no peito. Eu não conseguia respirar. Olhei para meu pai. Seu rosto estava pálido, sua expressão furiosa. Léo, você está bêbado. Você não está fazendo sentido. Estou fazendo sentido, sim. Léo continuou, arrastando as palavras. Você disse, nós demos a Cláudia a parte dela para a casa. E esta é a sua parte. Está tudo justo, igual. Eu nunca recebi dinheiro nenhum. Eu disse, minha voz mal um sussurro. A mesa inteira estava me encarando. Claro que recebeu. Léo riu. Você só gastou em caibros e tábuas. Você já gastou seu fundo de investimento consertando aquele muquifo. Lembra? Minha mãe se levantou de um salto. Já chega, Leonardo. Você está chateando sua irmã. Você entendeu errado. Cláudia, ele não sabe do que está falando. Mas meu olhar estava fixo no meu pai. Ele se recusava a me encarar. Estava apenas fuzilando o Léo com fúria pura e não adulterada. Não porque o Léo estivesse mentindo, mas porque ele estava dizendo a verdade. Eles tinham contado uma mentira diferente para o Léo. Eles me disseram que eu fui deserdada. Disseram a ele que eu já tinha recebido minha parte. A mentira toda, distorcida, se abriu. Eu me levantei e saí da festa sem dizer uma palavra. Fiquei sentada no meu carro por 1 hora inteira, apenas olhando para o volante. 500 mil reais. Eles não apenas me deixaram lutar, eles não apenas zombaram de mim, eles me assistiram lutar. Eles me assistiram sangrar, trabalhar e me sacrificar. Eles me assistiram chorar por causa de um cano estourado. Eles me assistiram comer macarrão instantâneo para que eu pudesse comprar uma lata de tinta. Tudo isso enquanto o meu dinheiro, a minha herança, estava na conta bancária deles. Na manhã seguinte, eu estava no escritório da Isabela às 8 da manhã em ponto. Preciso que você encontre o testamento da minha avó, eu disse. O verdadeiro. Isabela olhou para o meu rosto. Eu não tinha dormido. Minha tristeza tinha sumido, substituída por uma determinação fria e dura. Conheço a pessoa certa, disse ela. A pessoa de Isabela era um investigador chamado Marcos Dias. Ele não era nada como eu imaginava. Era um homem quieto, impecavelmente vestido, que mais parecia um contador do que um detetive particular. Ele era calmo e ouvia com atenção. Nos encontramos na sala de reuniões da Isabela. Eu contei toda a história. A festa de noivado, o discurso bêbado do Léo, os rostos em pânico dos meus pais. Sinto que estou enlouquecendo, admiti. Estou acusando meus próprios pais de... nem sei o quê. Roubo? Marcos simplesmente assentiu. Meu trabalho é direto, senhora Henderson. Eu não lido com histórias. Eu encontro documentos. E documentos não mentem.
Você acredita que sua avó, Eleonora Henderson, faleceu neste município? Sim, confirmei. 12 anos. E seus pais eram os executores do testamento? Ou os curadores? Acho que sim. Eles cuidaram de tudo. Ok, disse Marcos fechando seu caderno. Vou começar pelos registros da vara de sucessões. O testamento deve ser um documento público. Vou pegar os acordos do fundo e, se possível, os extratos da conta. Também vou revisar os registros de propriedade e impostos. Impostos? Perguntei confusa. Às vezes, disse Marcos com um olhar para Isabela, as finanças da família ficam emaranhadas. É melhor ver o quadro completo. Ele saiu. A espera foi a parte mais difícil. Por uma semana, tentei viver minha vida normal. Fui trabalhar, voltei para minha casa linda e silenciosa, mas ela parecia contaminada, como uma cena de crime. Eu passava as mãos pelas paredes que construí, pensando nas ferramentas que comprei, nas janelas que instalei. Quanto disso era realmente meu e quanto foi construído com dinheiro que deveria ter sido meu desde o início? Senti-me mal com a dúvida. Talvez o Léo estivesse apenas bêbado e confuso. Talvez eu tivesse entendido errado. Talvez meus pais estivessem dizendo a verdade e eu realmente fosse uma decepção que agora estava descendo a paranoia. Então Isabela ligou. Você pode vir aqui? O Marcos encontrou tudo. Eu me sentei na mesma cadeira da sala de reuniões de antes, mas desta vez a mesa estava coberta de pastas e pilhas de papéis. Marcos sentou-se em uma ponta. Isabela à minha frente. Marcos, Isabela incentivou. Pode começar. Marcos deslizou um documento grosso pela mesa. Este é o último testamento e declaração de vontade da sua avó, protocolado na vara de sucessões uma semana após o falecimento dela. Eu o peguei, minhas mãos tremendo, enquanto lia as palavras. Deixo meu patrimônio em 2 partes iguais, a serem mantidas em um fundo para meus 2 amados netos, Leonardo Henderson e Cláudia Henderson. Cada neto receberá sua parte integral ao completar 30 anos. Amados, não decepcionada, ela não me deserdou. Ela não me deserdou, sussurrei. Não, disse Marcos. Ele empurrou outro documento para a frente. Este é o acordo do fundo. Seus pais, Roberto e Sônia Henderson, foram nomeados co-curadores. O que isso significa? Significa que eles tinham controle legal total sobre o dinheiro, explicou Isabela, sua voz baixa e perigosamente fria. Até você fazer 30 anos. Mas eles me disseram que o Léo recebeu o dinheiro dele. Eu nunca recebi o meu. Isso não é totalmente preciso, disse Marcos. Ele abriu uma pasta grande cheia de extratos bancários de uma conta de fundo de investimento que eu nunca soube que existia. Aqui está a conta há 12 anos. Um depósito inicial de R$1 milhão, mais juros. Aqui, 5 anos atrás, é o 30º aniversário do Léo. Uma retirada de R$500 mil, paga diretamente a ele. Ele virou a página. E aqui, disse ele, está o resto. Ele apontou para uma longa lista de retiradas da minha parte. Elas começaram quase imediatamente após a morte da minha avó. Taxa de curadoria, R$25 mil, pago a Roberto Henderson. Taxa de administração, R$25 mil, pago a Sônia Henderson. Reembolso de despesas familiares, R$50 mil, pago a Roberto Henderson. Reembolso educacional, R$75 mil, pago a Roberto Henderson. A lista continuava. Retiradas pequenas e enormes, cada uma assinada por meus pais e paga diretamente a eles. Quando meu 30º aniversário chegou, a conta estava vazia. Eles a tinham esgotado completamente. Eles haviam pago a si mesmos toda a minha herança. Eles roubaram, eu disse. Não era uma pergunta. Eles roubaram R$500 mil de mim. E os juros, acrescentou Isabela sombriamente. Mas isso não é o pior. Marcos deslizou um último conjunto de documentos pela mesa. Declarações de imposto de renda. As declarações dos meus pais. Você morou sozinha depois da faculdade, correto? Pagou seu próprio aluguel e depois sua própria hipoteca?
Sim, desde os 22 anos. Bem, disse Marcos, de acordo com a Receita Federal, não. Seus pais declararam você como dependente nas declarações de imposto de renda até você ter 28 anos. Eu não entendi. Por quê? Pelos créditos fiscais, disse Isabela, sua voz carregada de nojo. Isso totalizou milhares e milhares de reais a cada ano. Eles disseram ao governo que você estava morando sob o teto deles e que eles forneciam mais da metade do seu sustento financeiro. Enquanto eu estava consertando minha casa, sussurrei, comendo macarrão instantâneo. Tudo se encaixou. As viagens para a Europa, os carros novos para o Léo, a vida confortável e fácil deles. Tudo foi financiado por mim. Eles tinham roubado meu passado. Eles tinham construído seu conforto sobre a minha luta. E agora estavam tentando roubar meu futuro, minha casa. A voz de Isabela cortou meu choque, afiada como um bisturi. Roubo de herança, Cláudia, quebra de dever fiduciário e fraude fiscal federal. O que eles fizeram não é só errado, é crime. Eu olhei para Isabela, a névoa de dor e confusão na minha cabeça finalmente se dissipando. Tudo o que restava era uma clareza fria e dura. Pensei na voz do meu pai no viva voz. Nos vemos no tribunal. Uma percepção horrível me atingiu. Meu Deus, eu disse. O que foi? Isabela perguntou. Eles foram tão gananciosos? Eu disse, as palavras saindo atropeladas. Eles já tinham roubado R$500 mil. Eles se safaram. Eles achavam que eu era uma idiota que nunca descobriria. Eu olhei para ela. Uma estranha sensação de poder surgindo dentro de mim. Se eles não tivessem vindo atrás da minha casa, se eles tivessem apenas me deixado em paz, eu nunca teria sabido. Eu teria passado o resto da minha vida acreditando que era uma decepção. Eu os teria deixado ficar com o dinheiro. Eu me levantei sem mais tremer. A ganância deles, eu disse, a ganância insaciável deles é o que vai derrubá-los. Eles acabaram de me entregar a arma para fazer isso. Isabela sorriu. Era um sorriso verdadeiro desta vez. Um sorriso de tubarão. Sim, Cláudia, disse ela. Eles certamente entregaram. Uma semana depois, eu estava na minha mesa, liderando uma reunião de projeto com minha equipe. Minha vida parecia bifurcada. Havia a Cláudia normal, profissional, que gerenciava cronogramas e discutia alvarás de construção. E havia a nova Cláudia, aquela que sabia que sua vida inteira tinha sido uma mentira. A linha do meu escritório tocou. Cláudia, tem um cavalheiro aqui para te ver. Ele diz que tem uma entrega pessoal. Eu franzi a testa. Não estou esperando nada. Você pode apenas receber para mim. Ele insiste em entregar pessoalmente a você. Ele está esperando na recepção. Um pavor frio me percorreu. Eu sabia exatamente o que era isso. Pedi licença da reunião e fui até a área da recepção principal. Um homem de terno barato estava lá, segurando um grande envelope pardo. Meu chefe estava passando. Vários dos meus colegas de trabalho estavam observando curiosamente. Você é Cláudia Henderson? Ele perguntou, sua voz desnecessariamente alta. Sim, eu disse em voz baixa. Você foi notificada. Ele enfiou o envelope nas minhas mãos, virou-se e saiu. Meu rosto ardia de humilhação. Era isso que eles queriam. Me envergonhar no meu trabalho. Provar que o poder deles sobre mim se estendia a todos os lugares. Meu chefe me deu um olhar preocupado. Está tudo bem, Cláudia? Sim, eu disse, segurando o envelope. Apenas um assunto de família. Encontrei uma escada de emergência vazia e me sentei nos degraus de concreto frio. Rasguei o envelope. Era um processo judicial. Roberto e Sônia Henderson versus Cláudia Henderson. Eu li as alegações, as palavras se embaralhando com a raiva. Alega que Cláudia Henderson mantém propriedade da família como refém. Afirma que Roberto e Sônia Henderson forneceram contribuições financeiras significativas para a compra e reforma da propriedade. Declara que Cláudia Henderson está exercendo influência indevida e causando sofrimento emocional severo a seus pais idosos. Mentiras.
uma montanha de mentiras audaciosas. Eles estavam alegando que pagaram pela minha casa. Estavam se colocando como vítimas. Estavam me pintando como uma filha cruel e ingrata que estava roubando deles. A antiga, eu teria desabado em lágrimas. A antiga, eu estaria aterrorizada. Mas eu apenas senti uma calma arrepiante. Dobrei os papéis cuidadosamente, coloquei-os de volta no envelope e voltei para minha mesa. Terminei minha reunião, depois disse ao meu chefe que precisava sair mais cedo para um compromisso. Dirigi diretamente para o escritório da Isabela. Não me dei ao trabalho de ligar antes. Entrei e entreguei o envelope para a recepcionista dela. Ela vai querer ver isso imediatamente. Isabela me recebeu em seu escritório 2 minutos depois. Sentei-me ali, perfeitamente imóvel, enquanto ela lia todo o processo. Quando terminou, ela colocou os papéis em sua mesa. E ela sorriu. Aquele sorriso perigoso e belo de tubarão. Isso, ela declarou, foi a coisa mais estúpida que eles poderiam ter feito. Eles acabaram de colocar todas as suas mentiras por escrito e assinaram seus nomes em um documento legal. Eles me notificaram no trabalho, eu disse, minha voz neutra, na frente do meu chefe e dos meus colegas. Eles são valentões, Cláudia. Eles assumiram que este seria o golpe final. Eles pensaram que você receberia esses papéis, se sentiria humilhada e ligaria para eles, chorando. Você imploraria para que parassem e entregaria a casa. Então, qual é o nosso próximo passo? Nós não vamos nos defender, disse Isabela, seus olhos brilhando. Nós vamos atacar. Ela pegou o telefone. Chame o Marcos Dias na linha e comece a redigir uma reconvenção. Quero que esteja pronta até o final do dia. Ela se virou para mim. Eles querem brincar em um tribunal? Ótimo, nós vamos brincar. Pelas 2 horas seguintes, Isabela ditou, e eu ouvi maravilhada. Ela era uma força da natureza. Reconvenção, Cláudia Henderson versus Roberto e Sônia Henderson. Primeira acusação, roubo de herança, pela quantia de R$500 mil mais 12 anos de juros compostos. Segunda acusação, quebra de dever fiduciário, por seu papel como curadores do fundo Eleonora Henderson, no qual eles fraudaram sua beneficiária de forma deliberada e consciente. Terceira acusação, enriquecimento ilícito, por usar fundos roubados para financiar seu estilo de vida, incluindo, mas não se limitando a, viagens internacionais, veículos de luxo e imóveis. Quarta acusação, fraude, pela apresentação de declarações de imposto de renda federais e estaduais falsas ao declarar Cláudia Henderson como dependente. E por este processo frívolo que eles acabaram de abrir, disse Isabela, batendo nos papéis, estamos entrando com um pedido por litigância de má-fé e danos morais. Buscaremos indenização punitiva. Foi brutal. Era uma lista precisa e condenatória de todos os seus crimes, todos os seus segredos. O que acontece quando eles receberem isso? Perguntei. Eles entrarão em pânico, afirmou Isabela. O advogado deles, seja quem for, verá nossas provas. Ele verá o testamento, os extratos bancários, as declarações de imposto de renda, e ele os informará que eles não apenas vão perder, mas que também estão enfrentando possíveis acusações criminais. Ela imprimiu a reconvenção de 20 páginas. Eles tentaram usar a lei como uma arma, Cláudia, disse Isabela, me entregando uma caneta. Eles pensaram que era um porrete para te subjugar. Nós vamos transformá-la em uma espada. Eu assinei meu nome. A tinta parecia pesada, final. Eu estava processando meus próprios pais. Eles queriam que eu fosse obediente, eu disse, pensando em todos os anos que passei me contorcendo para agradá-los. Sim, respondeu Isabela. Em vez disso, eles foram expostos. A reconvenção foi protocolada naquela tarde. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As ligações furiosas do meu pai cessaram. As mensagens de texto manipuladoras da minha mãe pararam.
Até o Léo, que vinha me enviando mensagens passivo-agressivas sobre sua futura casa, ficou completamente em silêncio. Eles tinham os papéis. Eles sabiam que eu sabia. O poder havia mudado irrevogavelmente. A guerra havia começado oficialmente. E pela primeira vez na minha vida, não era eu quem estava com medo. Eram eles. O silêncio dos meus pais e do meu irmão era algo tangível. Era pesado, opressivo. O som de pessoas percebendo que o jogo havia mudado e que estavam prestes a perder. O advogado deles tinha nossas provas. Ele tinha visto o testamento verdadeiro, os extratos bancários do Marcos, a prova de suas mentiras. Mas o resto da minha família, eles ainda estavam no escuro. Meu celular começou a explodir com notificações 3 dias depois que minha reconvenção foi entregue. Começou com a irmã da minha mãe, minha tia Diana. A mesma tia que sempre me mandava um vale-presente de R$ 50 no meu aniversário, enquanto levava o Léo para viagens de esqui luxuosas. A mensagem dela apareceu. Cláudia, sua mãe está arrasada. Você precisa ligar para ela imediatamente. O que você está fazendo é monstruoso. Fiquei olhando para a palavra. Monstruoso. Eu. Não eles. Eu não respondi. 1 hora depois, foi o irmão do meu pai, meu tio Estevão. Ele não mandou mensagem, ele ligou. Deixei tocar até cair na caixa postal. A mensagem dele era uma sinfonia de suspiros pesados e profunda decepção. Cláudia, não foi assim que te criamos. Não é isso que esta família representa. Processar seus próprios pais por causa de uma casa? Seu pai é um bom homem. Você está partindo o coração dele. Você está partindo o coração da sua mãe. Família não faz isso um com o outro. Você precisa parar com essa palhaçada agora mesmo. Família não faz isso. A frase ecoou na minha mente. Uma parte pequena, antiga e ferida de mim sussurrou. Eles estão certos. Você é o problema. Você é quem está criando todo esse drama e dor. Por um momento fugaz, eu quase cedi. O peso esmagador de toda a minha família se voltando contra mim era avassalador. Era a materialização do meu medo de toda a vida, ser completa e totalmente rejeitada. Eles sempre me chamaram de difícil, teimosa, não joga em equipe. Agora eu estava finalmente provando que eles estavam certos. Eu era o monstro que eles sempre disseram que eu era. Sentei-me no sofá da minha casa linda e silenciosa e senti as paredes se fechando. A casa era meu santuário, mas o mundo lá fora era um pelotão de fuzilamento dos meus próprios parentes e todos eles me odiavam. Então, o grupo da família no WhatsApp, um fórum que eu geralmente mantinha silenciado, explodiu. Minha prima Sara, a fã número 1 do Léo. Não acredito no que a Cláudia está fazendo com o tio Roberto e a tia Sônia, depois de tudo que eles fizeram por ela. Tudo o que eles fizeram por mim? Pensei. O que exatamente foi isso? Outro primo, Marcos. Ela sempre teve inveja do Léo. Isso é doentio. Tia Diana de novo. Ela é egoísta. Sempre foi. Ela tem aquela casa enorme e linda só para ela e nem ajuda o próprio irmão que está prestes a começar uma família. Agora ela está processando eles? Que tipo de pessoa faz isso? As mensagens chegavam em enxurrada, uma após a outra, um linchamento digital. Todos eles estavam falando de mim. Nenhum deles estava falando comigo. Estavam me julgando com base na história cuidadosamente selecionada que meus pais lhes contaram. A história em que eu era a vilã e eles eram os mártires. Senti aquela velha e familiar vergonha subir pela minha garganta. Eu estava tão cansada de ser a vilã, de ser perpetuamente incompreendida. Cogitei responder, me defender, digitar, mas eles roubaram minha herança. Eles mentiram para mim a vida inteira, mas eu sabia que era inútil. Eles não queriam a verdade. Eles queriam a narrativa com a qual se sentiam confortáveis, aquela em que o Léo era o queridinho e eu era a irmã fria e ingrata. Meu celular vibrou novamente. Uma nova mensagem, desta vez da minha mãe. Cláudia,
Não sei quem é essa tal de Isabela, mas ela fez uma lavagem cerebral em você. Você está destruindo esta família. Você está me destruindo. Tudo isso por causa de dinheiro. Nunca imaginei que minha própria filha pudesse ser tão cruel. Seu pai está com dores no peito. É isso que você quer? Você quer ser responsável por matar seu pai? Meu sangue gelou. A arma suprema. A cartada final da culpa. Você está nos matando. Pensei em todos os anos que passei me contorcendo para ganhar uma única migalha da aprovação deles. Pensei nos feriados que trabalhei, na poeira que inalei, nas noites que chorei de pura exaustão, tudo enquanto eles zombavam de mim. Pensei neles me declarando como dependente fiscal. Pensei neles me dizendo que eu era uma decepção para minha avó morta. Pensei neles financiando as férias do Léo com a minha herança. E assim, a vergonha desapareceu. O medo evaporou. Tudo o que restou foi uma raiva fria, silenciosa e sólida. Não era uma raiva alta ou gritada. Era a raiva de uma fundação se assentando no lugar. Era inabalável. Meu celular vibrou mais uma vez. O grupo da família. Tia Diana. Alguém precisa fazê-la cair em si. Isso é uma loucura certificada. Abri o grupo. Vi todos os nomes deles, todas as pessoas que deveriam me amar, que nunca sequer me defenderam, que nunca sequer perguntaram se eu estava bem. Digitei uma única e simples frase, endereçada a todos eles. Eles roubaram R$500 mil da minha herança. A prova é um documento público. Apertei enviar. O grupo ficou completa e totalmente silencioso. As pequenas bolhas de digitando nunca apareceram. Apenas um silêncio atordoado e mortal. Eles não tinham resposta para aquilo. A verdade era simples demais, feia demais. Não se encaixava na história preferida deles. Uma calma estranha tomou conta de mim. Eu não estava mais tremendo. Olhei para o nome do grupo. Família Henderson. Nunca tinha sido minha família. Era um clube que nunca aceitou minha filiação. Abri as configurações do grupo, toquei em sair do grupo. Meu celular ficou em silêncio. Sentei-me na minha sala de estar, o sol da tarde entrando pelas janelas que eu instalei com minhas próprias mãos. Olhei para aquelas mãos. Elas eram fortes. Elas construíram isso. Eu estava oficialmente completamente sozinha. Eu não tinha mais família. A solidão era uma dor real e física no meu peito. A garotinha dentro de mim chorava por sua mãe e seu pai. Mas então, respirei. Uma respiração profunda e completa. Foi a primeira respiração verdadeiramente livre que eu já tinha dado. O ar tinha um gosto limpo. A solidão era real, mas era infinitamente melhor do que o veneno que eles me alimentaram por 33 anos. Bloqueei o número da tia Diana, bloqueei o do tio Estevão, bloqueei meus primos, desliguei meu celular. Fui na minha cozinha, fiz uma xícara de chá e sentei na minha varanda dos fundos, ouvindo os pássaros. Eles não tinham mais poder sobre mim. Eles haviam usado sua arma final, a culpa, a vergonha, o medo do abandono. E eu sobrevivi. Eu estava livre. Eu sabia que não era o fim da luta. Eles tentariam outra coisa, mas não importava. Eles não conheciam a mulher em que eu me tornei. Eles ainda viam a garotinha quieta e assustada. Eles não tinham ideia do que eu era capaz. Eles não tinham ideia de que eu estava apenas começando. 2 semanas se passaram em um silêncio profundo. Minha advogada, Isabela, estava no comando. O advogado deles estava em modo de retirada total. Ele tinha visto nossas provas e sabia que seus clientes tinham mentido não apenas para mim, mas para ele. Ele estava se desdobrando para arranjar um acordo. Isabela não estava facilitando para ele. Eles estão desesperados para evitar um julgamento público, Isabela explicou pelo telefone. Um julgamento significa que os registros bancários e a fraude fiscal se tornam de domínio público. Eles estão apavorados. Bom, eu disse, eles sabem que os pegamos, mas eles ainda são seus pais e estão tentando um último esforço desesperado para controlar a narrativa. Eles querem falar com você. Não tenho nada a dizer a eles. Eu sei,
Mas eles te convocaram para uma conversa final, na casa deles, neste domingo, para o jantar. Eu quase ri alto. Jantar? Depois de tudo isso? Eles acham que podem me subjugar com culpa durante uma carne assada? É um movimento clássico de narcisista, disse Isabela. Te levar para o território deles, te emboscar com emoção e esperar que você ceda. Eu considerei. A antiga eu teria recusado, teria se escondido. A nova eu vi uma oportunidade. Ok, eu disse, eu vou. Cláudia. A voz de Isabela se aguçou com um tom de aviso. Isso provavelmente não é uma boa ideia. É exatamente o que eles querem. Eu vou, repeti, com uma condição. Você vem comigo. Houve uma pausa na linha. Como sua advogada? Como minha advogada. E quero que o Marcos venha também, com a pasta dele. Isabela ficou em silêncio por um momento. Então ela soltou um assobio baixo. Ah, Cláudia, você não está indo lá para jantar. Você está indo lá para acabar com isso. Estou, eu disse. Naquele domingo, não peguei meu próprio carro. Encontrei Isabela e Marcos em uma cafeteria a algumas quadras de distância. Fomos no carro de Isabela, um sedã escuro e caro que parecia um veículo blindado. Marcos estava quieto, como sempre, com uma pasta preta fina apoiada no colo. Estava cheia da nossa munição. O testamento, os extratos bancários, as declarações de imposto de renda. A verdade. Isabela estava vestida com um terno azul marinho elegante, parecendo em todos os aspectos a guerreira que era. Eu usava calças pretas simples e uma blusa branca. Senti-me surpreendentemente calma. Eu não estava indo para um jantar de família. Estava indo para uma rendição. Paramos em frente à casa dos meus pais, a casa onde sempre me fizeram sentir inferior. O carro do meu pai estava na garagem, junto com o da minha mãe, o do Léo e outros dois. Eles trouxeram reforços, observei. Eram a tia Diana e o tio Estevão. Claro que trouxeram, disse Isabela secamente. Eles estão montando uma intervenção para te salvar de si mesma. Deixe que eu fale inicialmente. Você apenas fique aí e pareça inquebrável. Marcos, você vem comigo. Entendido, disse ele. Subimos pelo caminho familiar. Eu não bati. Eu ainda tinha minha chave. Deslizei-a na fechadura e abri a porta. Nós entramos. Eles estavam todos lá, reunidos na sala de jantar. A mesa estava posta para uma grande refeição em família. Minha mãe estava na cabeceira da mesa, torcendo as mãos. Meu pai estava ao lado dela, o rosto vermelho e zangado. Léo estava esparramado em uma cadeira, olhando para o celular. Tia Diana e tio Estevão estavam do outro lado, seus rostos moldados em máscaras sombrias e julgadoras. Estavam todos lá, um júri pronto para me condenar. Todos eles olharam para cima quando entramos. A visão de Isabela em seu terno poderoso e Marcos com sua pasta os paralisou. Isso não fazia parte do roteiro deles. Cláudia, minha mãe começou, sua voz aguda e falsa. Você está atrasada e trouxe convidados? Eles não são convidados, eu disse, permanecendo na porta. Isabela e Marcos me flanqueavam como uma muralha. Esta é minha advogada, Isabela Matos, e meu investigador, Marcos Dias. Isto não é uma visita social. Meu pai estufou o peito, uma tática que ele sempre usava para intimidar. Qual é o significado disso? Você traz essas pessoas para a minha casa? Você convocou minha cliente para uma discussão final, Roberto. A voz de Isabela era puro gelo, cortando o ar abafado da sala de jantar. Então aqui estamos. Vocês têm 48 horas. Meu pai parecia totalmente perplexo. 48 horas para quê? Eu dei um passo à frente. Olhei para meus pais, para o Léo, para a tia e o tio que agora me encaravam, de boca aberta. Mantive minha voz baixa e firme. Não gritei, não chorei. Simplesmente declarei os fatos. Retirem o processo contra mim. Devolvam minha herança de R$500 mil, com juros. Apresentem declarações de imposto de renda retificadas para cada ano em que me declararam fraudulentamente como dependente
e assinem um acordo legalmente vinculativo de que nunca mais entrarão em contato comigo. Ou o quê? Meu pai rosnou. Ou, eu disse, em 48 horas prosseguiremos com a apresentação de queixas criminais. A sala explodiu. Queixas criminais? Meu pai berrou. Você mandaria seu próprio pai para a prisão? Você é um monstro! Tia Diana gritou. Minha mãe desabou em soluços teatrais e estridentes. Nossa filha, nossa própria filha, como pôde fazer isso conosco, depois de tudo que fizemos por você? Léo se levantou da cadeira, o rosto manchado e vermelho. Você é só invejosa, sempre teve inveja de mim. Você tem essa casa perfeita, essa vida perfeita, e não suporta que eu vá me casar. Você quer nos arruinar. A noiva dele, Sofia, estava parada na porta da cozinha. Eu não a tinha visto ali. Ela segurava uma travessa, parecendo confusa e assustada. Léo? Ela disse suavemente. O que está acontecendo? Que herança? Minha família não tinha contado a ela. Claro que não. Eles a alimentaram com a mesma narrativa da irmã louca e invejosa. Fique fora disso, Sofia, Léo retrucou. É assunto de família. É assunto financeiro. Isabela o corrigiu. Ela olhou para Marcos. Agora. Marcos deu um passo à frente e caminhou até a mesa de jantar polida. Ele abriu sua pasta, tirou o primeiro documento, uma cópia do testamento da minha avó, e o deslizou sobre a mesa. Prova A. O testamento de Eleonora Henderson, declarando que seu patrimônio seja deixado em 2 partes iguais. Ele tirou a próxima pasta, cheia de extratos bancários. Prova B. A conta do fundo, mostrando R$500 mil retirados por Roberto e Sônia Henderson em seus próprios nomes, como taxas de curadoria e reembolsos. Ele deslizou as declarações de imposto de renda sobre a mesa. Prova C. Suas declarações de imposto de renda, declarando Cláudia como dependente por 6 anos, enquanto ela era totalmente independente financeiramente. Isso é um crime federal. Minha tia e meu tio estavam totalmente em silêncio, seus rostos pálidos. Meu pai estava gaguejando, sem palavras. Minha mãe soluçava em suas mãos. Léo apenas olhava para os papéis. O que é isso? Isso não é real. Sofia caminhou para a frente, atraída pelo peso inegável das evidências. Ela olhou para os extratos bancários. Olhou para o Léo. Léo? O que é isso? Seus pais? Eles roubaram dela? Não, não é. Foi um mal-entendido. Léo gaguejou. Você mentiu para mim, Sofia sussurrou, seu rosto pálido. Você me disse que ela era louca. Você me disse que ela te devia a casa. Você me disse que seus pais te ajudaram. Ela olhou para meus pais com um horror crescente. Vocês roubaram a herança da sua própria filha e iam usar meu casamento como desculpa para roubar a casa dela também. O silêncio na sala era absoluto, o som de uma bomba detonando. Sofia olhou para Léo, seus olhos claros e resolutos. Você mentiu para mim. Ela colocou a travessa sobre a mesa, torceu o anel de noivado para fora do dedo e o colocou diretamente sobre os extratos bancários condenatórios. Acabou, disse ela. Ela olhou para mim apenas por 1 segundo. Não havia pena em seus olhos, apenas uma compreensão sombria e compartilhada. Então ela se virou e saiu pela porta da frente. Léo ficou parado, a boca aberta. Meu pai afundou em uma cadeira parecendo um balão murcho. Os soluços da minha mãe não eram mais uma performance. Eram os sons feios e ofegantes de um animal encurralado. Olhei para todos eles, os valentões, os mentirosos, as pessoas que passaram a minha vida tentando me esmagar. E não senti nada. Nenhuma raiva, nenhuma tristeza. Apenas um vazio vasto e silencioso. 48 horas, eu disse. Isabela aguardará a ligação do advogado de vocês. Virei as costas para eles. Isabela e Marcos me seguiram. Saí pela porta da frente e não olhei para trás. A ligação veio em menos de 24 horas. Era o advogado deles. Ele ligou para Isabela e eu estava no escritório dela para ouvir. Ela o colocou no viva voz. A voz dele estava cansada, o som de um homem que não dormia. Meus clientes, ele começou.
Estão preparados para atender a todas as demandas da sua cliente. Eles retirarão o processo imediatamente. E a reconvenção? Perguntou Isabela, sua voz como aço. Eles assinarão o acordo de pagamento. Eles assinarão o acordo de não contato. Eles precisarão de um tempo na questão dos impostos. Retificar tantos anos de declarações e as multas. Eles têm uma semana para apresentar as declarações retificadas, afirmou Isabela. E o plano de pagamento da herança roubada começa em 30 dias. Isso não é negociável. Entendido, disse o advogado, sua voz derrotada. E Isabela, ele acrescentou, pouco antes de desligar, você estava certa. Eu sinto muito por não ter visto isso antes. Ele desligou. Olhei para Isabela. Acabou. Acabou, ela confirmou, um sorriso real e caloroso se espalhando por seu rosto. Você venceu, Cláudia. Você venceu com a verdade. As semanas seguintes foram uma agitação de papelada. Nunca mais vi meus pais. Tudo foi tratado através dos nossos advogados. Eles assinaram os papéis, entregues por um mensageiro. Assinaram a desistência do processo, com resolução de mérito, o que significa que nunca mais poderiam abri-lo. Assinaram o rigoroso acordo de pagamento, calculado por um contador forense para incluir 12 anos de juros perdidos. Era uma soma impressionante. Assinaram o acordo de não contato, um documento legal que os proibia de ligar, enviar mensagens, e-mails ou se aproximar a menos de 150 metros de mim ou da minha propriedade. A violação significava prisão imediata. Léo também teve que assinar. A peça final foram os impostos. Eles apresentaram suas declarações retificadas. E como Isabela havia previsto, a Receita Federal não ficou nada satisfeita. A conta de seus impostos atrasados, mais multas e juros por fraude, foi catastrófica. A justiça não foi um raio repentino. Foi papelada. Foi uma série de assinaturas em linhas pontilhadas. Foi fria, silenciosa e absoluta. As consequências para eles, no entanto, foram barulhentas. Para pagar a Receita Federal e fazer a primeira parcela do pagamento para mim, eles foram forçados a vender sua casa, a casa onde cresci, a casa onde se sentaram àquela mesa de jantar e tramaram para roubar minha casa. Eu vi o anúncio online. Vendedores motivados, dizia. O dinheiro que eles roubaram, o dinheiro sobre o qual construíram sua vida confortável, se foi. Ele levou a casa deles junto. Eles se mudaram para um apartamento apertado de 2 quartos, o tipo de lugar que teriam zombado abertamente em sua vida anterior. Tia Diana e tio Estevão desapareceram. Uma vez que a verdade veio à tona e o dinheiro acabou, a suposta lealdade familiar deles evaporou. Eles não queriam nenhuma associação com roubo e fraude. E o Léo? Seu colapso foi absoluto. Sofia se foi para sempre. Ela tinha visto a verdade e não queria fazer parte da toxicidade de sua família. Léo, o queridinho, nunca havia enfrentado uma única consequência real em sua vida. Ele não sabia como. Não conseguia manter um emprego, não tinha habilidades reais. Ele sempre fora sustentado por meus pais e meu dinheiro roubado. Agora, os suportes foram chutados de debaixo dele. Seu noivado acabou, seu dinheiro para diversão se foi, e seus pais estavam falidos. Ele não tinha nada. Ele se mudou para aquele pequeno apartamento com meus pais. O menino de ouro estava de volta ao seu quarto de infância, só que agora era um pequeno quarto de hóspedes que cheirava a derrota. E eu me afastei. O primeiro cheque de pagamento chegou pelo correio, um cheque administrativo enviado pelo escritório do advogado deles. Segurei-o na mão, não era apenas dinheiro, era validação. Era o preço da minha dor. Depositei-o e fui para casa. Para-se a minha casa, aquela que eu construí, aquela que eu defendi. Andei pelos cômodos silenciosos, tocando as paredes, passando a mão pelas bancadas da cozinha que instalei. Não havia mais telefonemas raivosos, não havia mais mensagens manipuladoras, não havia mais ameaças, não havia mais culpa, havia apenas paz.
Sentei-me na minha varanda enquanto o sol se punha, sentindo uma tristeza estranha e silenciosa. Não por eles, mas pela família que nunca tive, pelos pais que merecia, mas nunca tive. Deixei-me chorar. Não pelo que perdi, porque nunca o tive de verdade, mas pelo que sobrevivi. Lamentei pela garota que teve que aprender encanamento porque seus pais roubaram sua herança. Lamentei pela jovem que comia macarrão instantâneo, enquanto seu irmão voava para a Itália com o dinheiro dela. Lamentei pela filha que foi chamada de decepção pelas pessoas que deveriam amá-la mais. Chorei por ela e então a deixei ir. O sol se pôs, o ar esfriou e eu entrei. Tranquei minha porta. Eu estava segura. Eu estava finalmente, completamente livre. 6 meses se passaram. O mundo continuou girando. Era primavera. Os cheques de pagamento chegavam todo mês, pontualmente. Coloquei cada um deles em uma conta poupança separada e não toquei. Parecia dinheiro contaminado. Eu trabalhava, via meus amigos, comecei a namorar de novo. Estava vivendo uma vida tranquila e normal. Minha casa era meu santuário. Comecei a planejar um novo projeto, uma pequena estufa para o quintal, um lugar para cultivar coisas. A ansiedade constante e de baixo nível, que fora minha sombra por 33 anos, simplesmente desapareceu. Então, uma carta registrada chegou. Não era do advogado deles. O endereço do remetente era um escritório de advocacia que eu não reconheci. Dr. Caleb Moraes, advogado. Meu coração martelou contra minhas costelas. Meu primeiro pensamento foi: eles estão tentando algo novo. Sentei-me na minha cozinha, olhando para o envelope pelo qual tive que assinar, meus dedos tremendo enquanto o abria. Não era um processo, era uma carta. Prezada Senhora Henderson, meu nome é Caleb Moraes. Fui o advogado pessoal de sua avó, Eleonora Henderson. Fui eu quem redigiu o testamento e o acordo de fundo dela. Estou me aposentando agora e limpando os arquivos antigos do meu escritório. Encontrei uma caixa que sua avó deixou sob meus cuidados. Deveria ser entregue a você, e somente a você, na minha aposentadoria ou na minha morte. Ela foi muito específica sobre isso. Dentro da caixa também encontrei os documentos de uma pequena conta corrente que ela abriu em seu nome, que só ela controlava. Era separada do fundo, um presente pessoal para você. Parece que foi esquecida pelos curadores. Está intocada há 12 anos. Por favor, ligue para meu escritório para providenciar a transferência da conta e a entrega da caixa. Li a carta 3 vezes. Uma caixa. Uma conta separada. Liguei para o Dr. Moraes. Ele era um homem idoso com uma voz gentil e trêmula. Ah, sim, Cláudia, disse ele. Sua avó. Ela era uma mulher muito perspicaz. Muito perspicaz. Ela não confiava no seu pai, nem um pouco. Dizia que ele era só charme e nenhuma espinha dorsal. Ela disse isso? Ah, sim. Ela tentou criar o fundo para proteger vocês dois. Nomeou os co-curadores na esperança de que sua mãe fosse uma influência equilibradora. Vejo agora que foi um erro grave. Sinto profundamente pelo que você passou. Gostaria de ter sabido. O senhor não tinha como saber, eu disse. Eleonora deixou esta caixa para você e esta conta. Não é uma fortuna, mas é sua. Ela queria que você a tivesse livre e desembaraçada de seus pais. Fui ao seu escritório empoeirado naquela tarde. Ele me entregou uma caderneta de poupança simples e antiga e uma caixa de pinho de tom escuro. Foi um prazer finalmente conhecê-la, Cláudia, disse ele. Sua avó estaria muito, muito orgulhosa de você. Chorei no meu carro a caminho de casa. Sentei-me à mesa da cozinha e abri a caderneta primeiro. A conta tinha 50 mil reais. Com 12 anos de juros, agora era quase 80 mil reais. Dinheiro que eu nunca soube que existia. Dinheiro que eles nunca souberam que existia. Dinheiro que eles nunca poderiam tocar. Então abri a caixa. Dentro havia um pequeno diário de couro e uma única nota dobrada. Abri a nota primeiro. Era a caligrafia forte e clara da minha avó.
Minha querida Cláudia, se você está lendo isto, eu já me fui e significa que você está livre. Preocupei-me tanto com você. Seu pai é um homem fraco, sua mãe uma mulher fria e seu irmão é um buraco negro. Eles tentarão tomar o que é seu. Dirão que sua força é um problema, que sua luz é brilhante demais. Tentarão te apagar, Cláudia. Tentarão te fazer pequena para que possam se sentir grandes. Não os deixe. Deixei dinheiro para você e temo que eles o roubem. Então, deixei isso também, uma pequena semente, só para você. Um segredo. Construa o que eles não podem destruir. Construa sua própria vida. Construa sua própria casa. Construa sua própria paz. Sua força não é uma falha, Cláudia. É o seu legado. Nunca deixe que eles te quebrem. Eu te amo. Vovó Eleonora. Agarrei a nota contra o peito e chorei convulsivamente. Ela sabia. Todos aqueles anos em que pensei que era uma decepção, o problema, aquela que ela deserdou, ela sabia. Ela me viu. Ela viu todos eles exatamente como eram. Ela não me abandonou. Ela tentou me proteger. E ela me deixou este presente final, esta mensagem final. Construa o que eles não podem destruir. Olhei para a caderneta. Depois olhei para o talão de cheques da conta poupança que guardava o dinheiro da herança, o dinheiro contaminado. Eu sabia exatamente o que fazer. Peguei todo o dinheiro devolvido do roubo, cada centavo, e doei para um abrigo de mulheres local, um lugar que ajudava mulheres a escapar de famílias abusivas e a construir novas vidas, que elas construíssem algo novo com ele. Eu não o queria. Então peguei o dinheiro da minha avó, o dinheiro limpo, a semente. Fui ao banco, retirei tudo e fui à loja de material de construção. Não construí apenas uma pequena estufa. Construí uma bela estufa de vidro nos fundos da minha casa. Contratei uma equipe desta vez, pagando-os com o presente da minha avó. Trabalhei ao lado deles enquanto a construíamos com vigas fortes e vidro duplo. Era um novo santuário. Enchi-o de plantas, de luz. Era meu lugar de silêncio, minha paz. Não foi construído com o dinheiro deles. Não foi construído com a permissão deles. Foi construído com a verdade. Era um legado de uma mulher que viu minha força e sabia que um dia eu mesma a encontraria. Anos se passaram. Minha vida se tornou minha. Silenciosa, estável e pacífica. Minha casa era meu lar e a estufa, meu santuário. Conheci um bom homem, um homem gentil, um carpinteiro que se maravilhava com a casa que eu reconstruí. Ele amava minhas mãos fortes. Construímos uma vida juntos. Minha antiga família se transformou em fantasmas. Ouvi dizer que meus pais viveram naquele pequeno apartamento até a saúde do meu pai falhar. As multas da Receita Federal e os pagamentos a mim levaram tudo. Léo nunca se recuperou. Ocasionalmente, ele conseguia um novo celular pré-pago e me mandava mensagens. Cláudia, por favor, estou com problemas, só preciso de R$ 500. Mamãe está doente. Papai está, por favor. Você tem tanto, essa casa enorme, não é justo. Ele ainda era o queridinho, ainda a vítima. Ele não aprendeu nada. Eu nunca respondi. Não por raiva ou ódio, mas porque não havia mais nada a um ser dito. Meu silêncio era meu limite, a parede final que eu construí, uma que eles nunca poderiam derrubar. Esta manhã, acordei cedo com o nascer do sol. Fiz uma xícara de café e caminhei para a minha estufa. A luz entrava pelos painéis de vidro, quente e brilhante. As plantas estavam verdes e vibrantes. Agora tenho a nota da minha avó emoldurada. Ela fica na parede aqui. Eu a leio às vezes. Li esta manhã. Construa o que eles não podem destruir. Eu sorri. Pensei neles. Meu pai, minha mãe, meu irmão. Eles tentaram roubar a única coisa que eu havia construído para mim e, ao fazê-lo, perderam tudo. Sua casa, seu dinheiro, sua reputação, o futuro de seu filho. Perderam tudo porque eram gananciosos, porque não suportavam me ver ter uma única coisa que não fosse deles para controlar.
Olhei ao redor para a vida que construí, a paz que encontrei. Pensei em todas as pessoas por aí como eu, aquelas que são chamadas de difíceis porque se recusam a ser pequenas, as chamadas de egoístas porque se recusam a ser usadas. Se sua família já usou culpa e ganância contra você, lembre-se disto: seu silêncio os protege, mas a verdade protege você. E a paz silenciosa e simples de uma vida construída com suas próprias mãos, essa é a vingança mais doce de todas. Fim da história.